Fala galera, boa de treino! Meu nome é Wesley Oliveira, você está no meu canal e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre tempo de descanso entre séries. Qual seria, se é que tem, um tempo ideal para você fazer de descanso entre as séries nos exercícios do seu treino de musculação, pensando em ganho de massa muscular, em aumentar, em maximizar a hipertrofia muscular, que é o resultado principal da maioria das pessoas que treinam musculação. Bom, antes da gente se aprofundar nesse vídeo, vale a pena aqueles recadinhos fundamentais que eu sempre comento aqui antes da gente dar aprofundamento nas aulas, que é você deixar o seu like, curtir esse vídeo, ajudar no engajamento, fazer esse vídeo chegar até mais pessoas. Também é fundamental que você, caso ainda não seja inscrito, se inscreva aqui no canal para ajudar a gente a crescer. O canal está crescendo, a gente está atingindo mais pessoas, levando a mensagem do conhecimento científico na área de musculação, e também deixar o seu comentário, sua dúvida, sua experiência com treino, sua sugestão de tema para um próximo vídeo. Vai lá, escreve aí, comenta, compartilha, que eu sempre estou de olho na opinião da galera aqui no canal. Bom, então para falar sobre tempo de descanso e hipertrofia muscular, trouxe aí para vocês um artigo de revisão, um trabalho que, para responder essa pergunta, foi lá e pesquisou outros diversos trabalhos de qualidade na área da musculação para estar verificando essa questão. Bom, então o descanso ele é uma variável, né, do treino de musculação. A gente tem outras variáveis como as repetições, as séries, a carga que a gente mobiliza, a ordem e o tipo de exercício que a gente escolhe fazer, entre tantas outras. Inclusive, no último vídeo anterior a esse, falamos sobre a velocidade de movimento. Assim que terminar esse vídeo, você já corre lá e assiste. Então, a manipulação do descanso, do tempo de intervalo entre séries, ele pode interferir aí na escolha e até na magnitude das demais variáveis, né? Então, se a gente, por exemplo, tem uma recuperação maior entre séries, um tempo de descanso maior, pode ser que a gente consiga fazer com cargas mais altas a série, ou seja, fazer repetições máximas até a falha com pesos maiores, e isso, por exemplo, para quem quer desenvolver força máxima, pode ser um bom caminho. Se você quer treinar, por exemplo, potência, movimentos rápidos, se eu fizer um descanso maior, também ajuda. Agora, se você quiser treinar resistência, sentir o teu músculo queimar, além de levar as séries até a falha, às vezes fazer um descanso menor pode ser interessante. E todos esses caminhos são vias válidas e já comprovadas, tanto na prática quanto na ciência, interessantes para você desenvolver hipertrofia muscular. Então tem o caminho mais repetições, às vezes intervalo mais curto, e tem um caminho de menos repetições, mais peso, intervalo mais longo. Então, vamos ver aqui alguns detalhes mais a fundo do tempo de descanso que pode ajudar a entender o que seria melhor para o nosso treino. Então, se a gente pegar o tempo de descanso, a gente tem descansos aí mais curtos, né? Aqueles descansos bem curtos, que seria na casa ali de até 1 minuto. Então, a gente tem uma recuperação incompleta, né? Bem incompleta aí dos estoques de energia. A gente sabe que a gente tem aquele sistema ATP-CP, nossa célula muscular, que é um sistema energético muito envolvido, principalmente nessas atividades de curta duração, de muita intensidade, como é uma série de musculação. Então, para recuperar esse sistema, eu precisaria de mais tempo. 1 minuto não é o suficiente, então é como se você já começasse a próxima série, levando ali um pouco da fadiga, um pouco não, bastante da fadiga da série anterior. Então, a tendência é série a série o teu desempenho for diminuindo se você tentar fazer repetições máximas ou próximo do máximo. A gente sabe que nessa condição de descanso curto, a gente mantém o tempo todo um nível alto de lactato e GH ali, né, no treino. Bom, de forma bem resumida, o lactato ele é um subproduto, ele é um metabólito aí da contração muscular desse processo energético. O lactato em si, ele é reutilizado como fonte de energia, porém, quando a gente tem um lactato alto ali no sangue, na parte ali do sistema de contração, a gente também tem um aumento da concentração de hidrogênio, que isso tende assim a ser encaixado num contexto de maior fadiga. Então, esse acúmulo somado tende a ir dificultando, né, e embarreirando a nossa performance no treino,
o que diminuiria, por um lado, a nossa capacidade de trabalhar com mais carga, ou de fazer mais repetições, mas, por outro lado, tanto a concentração aumentada de lactato e GH durante o treino tem alguma relação com a questão da hipertrofia, ou seja, são marcadores hipertróficos. Então, descansando um pouco, por um lado, você pode perder na questão de volume de treino, na questão de carga levantada, você pode ganhar num cenário de acúmulo de metabólitos, de substâncias interessantes que estão relacionadas ao lactato. Então, a gente tem essa questão. Aqui, nos intervalos já não tão curtos, de 1 a 2 minutos, é o que geralmente a gente trabalha, até de acordo com as recomendações do Colégio Americano de Medicina Esportiva, para exercícios isolados, exercícios mais analíticos, como uma rosca direta, uma cadeira extensora, um tríceps pulley e exercícios dessa categoria, com menos articulações trabalhando. Então já seria ainda um intervalo mais curto, mas nem tanto, e aí já promoveria uma recuperação um pouco melhor, quando comparado de intervalos de 1 minuto ou menos, e indicado para esses exercícios aí analíticos. Então a gente já tem uma situação intermediária, uma situação também que, pensando em tempo total de treino, né, para o seu treino não demorar demais, seria uma situação conveniente, que é um descanso não tão curto a ponto de interferir tanto assim no rendimento do treino, e não tão longo a ponto de promover uma boa performance, mas também de tomar tempo demais, né, entre séries. Aí a gente já tem ali um intervalo um pouco maior, de 2 a 3 minutos, que é aquele intervalo que, se a gente usar de forma intuitiva, às vezes sem preocupar, né, em cronometrar o descanso, é um intervalo que a maioria já vai fazer, assim, intuitivamente, naturalmente, pensando no que esse intervalo ele é indicado para os exercícios básicos, exercícios multiarticulares, como um supino pesado, um agachamento, um leg press, uma remada, um levantamento terra. Então, se a recomendação do Colégio Americano para exercícios analíticos é um intervalo um pouco maior, para exercícios básicos, por movimentar mais massa muscular, por gerar uma maior sensação de fadiga, por gastar mais energia, então são recomendados a intervalos um pouco maiores para você conseguir manter uma performance melhor no treino. Tem aí intervalos ainda maiores, de 3 a 5 minutos. Você já tem uma recuperação suficiente desse sistema ATP, então a gente tem ali o sistema ATP-CP, envolvido ali naquela energia de tiro curto, de potência, de força. Com 3 a 5 minutos de descanso entre séries, você já tem uma recuperação, se não completa, mas bem interessante do sistema ATP, uma recuperação satisfatória, não tão boa do sistema ATP, mas uma recuperação interessante do sistema CP, do sistema creatina-fosfato, e já seria um cenário mais interessante para treinos de força máxima. Então, aqueles treinos que você mobiliza muito peso, faz poucas repetições e visa aumentar a força, que é tanto importante para esportes de alto rendimento, como luta, como também um treino de corrida, treinos assim no geral, de até modalidades esportivas também são importantes, esportes de grupo, e também para você fazer séries mais pesadas no próprio treino de hipertrofia. Aqui eu já começo a ter um intervalo consideravelmente grande e isso já começa a impactar mais no tempo total de treino. Tem que ver essa relação também. Então, se por um lado eu diminuo um pouco aquele acúmulo de GH, de lactato, por um outro eu consigo, descansando mais, tendo aí uma chance de levantar mais carga e de treinar com uma maior intensidade, pensando no peso levantado ou até pensando em peso levantado e velocidade de movimento, fazer movimentos mais explosivos. Por uma recuperação suficiente, bem adequada também da via CP, aí já seriam intervalos bem longos, de 8 minutos ou mais. Seria uma condição bem específica, a gente quase nunca vê isso na prática, né? Pelo menos pensando em um treino feito de forma intencional, né? Fazer 8 minutos ou mais de tempo de descanso. E seria uma situação bem específica mais para treino de força pura mesmo. A gente praticamente não vê isso na prática, a gente vê mais essa questão de 1 a 2 minutos, né? 2 a 3 minutos. Em algumas técnicas avançadas de treino, a gente às vezes nem faz intervalo entre um e outro, faz um circuito, uma bisete, uma trisete. Então, algumas vezes a gente vê esse cenário de até 1 minuto. E a gente tem visto também aquelas pessoas que gostam de treinar mais pesadão, principalmente os exercícios básicos, como agachamento, usar de 3 a 5 minutos para estar conseguindo fazer uma boa técnica com pesos elevados.
Então, nesse cenário, a gente vê que tem várias opções para vários objetivos de treino e também pensando ali no tempo total de treino que é conveniente para cada um fazer, considerando que geralmente a gente treina ali 1 hora e meia no máximo, então não dá para ficar um tempo infinito na academia. Então, mediante todas essas opções, a gente tem que balancear e escolher o que é melhor para a gente, de acordo com a nossa rotina e objetivos. Então, esse estudo, que foi um estudo de revisão, aquele estudo que monta ali uma pergunta de pesquisa, que nem, né, qual que é o tempo ideal ali para a questão de descanso e hipertrofia muscular, determina uma série de palavras-chave de critério para a amostra, para as pessoas que estão participando, vai lá na literatura, na base de dados, tudo que já foi publicado sobre o assunto, seleciona os estudos que mais se encaixam com os critérios pré-determinados e aí analisa e compila os resultados apresentando aí uma nova evidência para a gente. Então, de acordo com todo esse processo, foram 18 estudos analisados, que a gente vai comentar os resultados a seguir, e esses estudos sempre foram com homens, então o resultado que a gente vai falar aqui serve para homens e homens treinados, já com uma certa experiência de treino. Toda vez que a gente vê uma pesquisa de musculação, temos que ver bem qual que é a amostra, quem que são as pessoas que participaram, justamente para saber se aquilo se aplica para a gente, né, tanto capacidades físicas e questão de gênero, questão antropométrica e também questão de experiência no treino, e se você for um professor, ver se aquele tipo de evidência que você está lendo serve para o seu grupo de alunos. Então vamos comentar aqui os principais resultados, os resultados mais interessantes. Então se a gente for aqui considerar os intervalos acima de 2 minutos, então a partir desse ponto, comparando com intervalos menores com 2 minutos, a partir de análise estatística ali do resultado dos exercícios, você já tem uma interferência mais significativa, mais relevante no volume de treino. Então, na capacidade de você fazer mais séries, mais repetições, ter um tempo sob tensão, um tempo de trabalho muscular mobilizando e sustentando a carga maior. Então, você já tem isso de forma mais relevante com intervalos a partir de 2 minutos. Isso teria um potencial efeito benéfico da musculação? Na musculação não, né? Na hipertrofia muscular. Se a gente pensar que o volume de treino é uma variável fundamental para você ganhar massa muscular, e se eu estou dizendo que intervalos maiores permitem que você treine com um maior volume de treino, principalmente maior volume de treino próximo do seu máximo, próximo da falha, se eu só considerar esse prisma, eu posso afirmar que sim. Porém, tem um ponto, até na própria discussão desse estudo, também traz outras evidências de estudos que compararam intervalos de treino menores, intervalos de treino maiores e mediram a hipertrofia muscular, e quando as séries, quando os exercícios são feitos até a falha, ou muito próximo da falha, e depois de um certo tempo de treino médio, de fato, se o músculo cresceu mais ou menos comparando as duas condições de treino, geralmente os resultados são equivalentes. Então, assim, pensando aí com intensidades de treino acima ali de 60%, 70% da carga máxima para um movimento, levando essas séries ali até a falha, você descansar mais ou descansar menos, lembrando que descansar mais tende você a conseguir um volume de treino maior, tende a ser equivalente para a hipertrofia. Então, é difícil estabelecer qual dos dois seria mais efetivo, mesmo um, que é o descanso maior, promovendo mais repetições de volume de treino até a falha. Quando a gente vê aí questões de sobrevivência sobre a hipertrofia muscular. Então a gente vê aquela coisa, se nos intervalos mais curtos de 1 minuto a gente tem mais acúmulo de GH, mais acúmulo de lactato, mais acúmulo de outros subprodutos, outros metabólitos, outras sobras do processo energético ali no músculo, ali na corrente sanguínea, e ver que isso está relacionado positivamente com a hipertrofia, por um lado cai o volume de treino em alta intensidade. E intervalos maiores de 3 minutos você tem o oposto. Você tem um acúmulo menor desses metabólitos, desses subprodutos, porém você ganha em volume de treino ali, em intensidade mais alta, próxima da falha. Então é o que a gente comentou. Até que se prove o contrário, seria um empate técnico. Então é uma questão ainda sem uma resposta pré-definida. E aí o que vale? Mais uma vez, você testar. Então pode ser que o teu corpo responda melhor a um tipo de treino. Você tem que dar um tempo ao tempo treinando das duas formas e ver qual desses caminhos te gera mais resultado.
E o caminho que eu gosto de seguir, tanto para o meu treino, como para o treino dos meus alunos, consultoria, a galera lá da plataforma MatchShape, que eu prescrevo também as meninas, é fazer variações. Então, você treinar ali 4, 6, 8, 12 semanas com mais carga, mais pesadão, descansos maiores, depois você passar um tempo semelhante treinando com descansos menores, mais repetições, técnicas de treinos avançadas que você faça mais repetições para aquele grupo muscular e às vezes sacrifica um pouco a carga, mas dê aquela sensação de queimação, aquele pump grande no músculo. Então, você vai jogando períodos equivalentes com os dois estímulos de treino, mais para o volume ou mais para a intensidade. Tenta se beneficiar o melhor possível dos dois mundos e tem um repertório maior ali de vivências na musculação. Desenvolve bem a força máxima, a capacidade de levantar peso, desenvolve bem a resistência, a capacidade de suportar mais repetições no estado de fadiga, e aí você tenta se beneficiar melhor dos dois mundos. É o caminho que eu prefiro seguir, tanto pensando de um lado de capacidades físicas, melhoras de força, você consegue trabalhar melhor todos os aspectos da força, hipertrofia, já que aparentemente as duas formas são equivalentes e produzem resultados interessantes. Variação, você está sempre ali trabalhando, não necessariamente exercícios diferentes, mas estímulos diferentes, o que tende a melhorar a motivação no treino e evitar cair numa monotonia. E aí, você vai intercalando isso. Se você identificar que você se dá melhor com um tipo de treino, tantos resultados, ou até que você goste mais, que treine com mais volume, mais vontade, você pode passar um período maior em um dos tipos de estímulo. Não tem problema nenhum. Outra opção levantada aí no artigo para o intervalo é o intervalo autoselecionado. Então, muitas das vezes, quando a gente descansa sem ali preocupar em olhar para o relógio, o descanso fica ali por volta de 3, 2 minutos e pouquinho, às vezes até 4 minutos, o que cai aí no intervalo sugerido pelo ACSM, por exemplo, exercícios básicos, e não foge muito do que é recomendado para o treino, né? Fica mais naquele cenário de favorecendo cargas mais altas. O tempo de treino tende a aumentar um pouquinho, porém a gente vê se isso não for um problema para você. Esse estilo de treino também é efetivo para a hipertrofia, né? Então, dá para seguir esse caminho às vezes sem se preocupar tanto assim com o controle exato e explícito do intervalo de treino. Outra coisa é que se você quer aumentar a força muscular em determinado exercício, movimentar mais peso ali, é indicado que você treine com intervalos de 3 minutos ou mais. Então, nesse cenário, para você que quer pegar mais carga em um exercício, é interessante que você faça para você aumentar a força ao longo do tempo. Beleza? Então, para hipertrofia, treinando certinho, boa técnica, próximo ou na falha, tanto intervalos mais longos quanto mais curtos, parecem trazer resultados igualmente efetivos. Daí você direciona isso de acordo com a tua resposta e com o teu objetivo de treino. Beleza? Essa foi a mensagem de hoje. Mais uma vez, deixe o seu like, curta esse vídeo, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito e também comenta aí, vamos interagir, trocar ideias sobre as experiências de treino, sobre o que você achou desse conteúdo e também sugestões para próximos vídeos. Beleza? Então a gente se vê na próxima aula. Bons treinos, bons estudos e até lá!